Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, o Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Já vou chegar com o pé na porta, hein? Olha só, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo aqui pra gente bater aquela nossa mini meta de 9 mil inscritos aqui no canal Memória Alvinegra. Falta pouco, gente, falta bem pouco pra gente chegar a essa marca incrível pro canal de 9 mil inscritos e depois a gente foca em outra marca incrível, que seria a marca de 10 mil inscritos aqui no canal. Já pensou o canal ainda em 2024 bater 2 dígitos? Caramba, pô, seria incrível, mas vamos devagar. Mini meta, 9 mil inscritos. Falei que eu ia chegar com o pé na porta, mas cheguei com o pé meio na porta, né? Porque pé na porta seria logo bater 10 mil. Mas não, vamos na nossa mini meta de 9 mil inscritos. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Botafogo e Corinthians. Saudade de um jogo do Botafogo, né, torcedor? Fala a verdade. Fala aí, só eu e você aqui, segredo nosso. Saudade de assistir um jogo do Botafogo, né? Eu sei, também tô sentindo. Amanhã a gente vai acabar com essa saudade, tá? Aqui é o pré-jogo do Memória Alvinegra, a gente vai falando aqui das coisas que saíram agora, mas com certeza depois você vai ter o canal do TF, Fabiano Bandeira, o canal da Aline Bordalo, Brownie Fogo, você vai ter essa galera toda aí, Visão Botafoguense, canal do Manel, com a grande verdade de como o Botafogo vai jogar contra o Corinthians. Aqui a gente vai ter aquele primeiro vislumbre e já trazendo para vocês aqui que, na minha opinião, acho até que vai ser fácil a gente saber como que o Botafogo vai jogar e quais as armas que a gente precisa travar do Corinthians, né? Bom, vamos lá. A gente já sabe que para a partida de amanhã nós não vamos contar com Gregory, que tomou o cartão e ficou suspenso para a partida contra o Corinthians, e também sabemos que o Arthur Jorge não vai poder estar na beira do gramado dando a direção para o Botafogo, né? O dedo que se move e mostra a direção para o glorioso. Né? Mas a gente já sabe que esses dois não vão poder estar no estádio Newton Santos para buscar a vitória contra o Corinthians. O Arthur Jorge foi uma cena muito legal, muito maneira, tenho certeza que todo mundo curtiu, isso viralizou de uma forma incrível na internet. O Arthur Jorge, todo mundo ficou naquela de por que ele tá suspenso? Meu Deus, como? Então, ele ficou suspenso porque ele correu para comemorar com seus jogadores. É isso! Ele tá suspenso exatamente por isso. Ele saiu da sua área técnica para comemorar com os jogadores do Botafogo. No segundo gol contra o Fortaleza, segundo gol do Igor Jesus contra o Fortaleza, e naquele momento, quando ele voltou, ele recebeu o cartão, foi o segundo, né, o terceiro, e ele está suspenso para a partida contra o Corinthians. Não vai poder estar no gramado, né? Mas vamos lá. O Botafogo tem esses desfalques. E aí, eu vou com o que o GE já soltou hoje, né? O GE já soltou algumas coisas falando de como o Botafogo treinou durante essa semana, e o Botafogo treinou da forma que muita gente esperava. Danilo Barbosa fazendo dupla de volantes com o Marlon Freitas, ou seja, o Marlon Freitas como segundo volante e o Danilo Barbosa como o volante mais de contenção. A gente estava naquela dúvida, né, de quem poderia entrar, se poderia entrar o Alan, mas eu já tinha falado até com vocês em algumas lives aqui no canal e também em alguns vídeos eu já tinha falado que eu prefiro realmente que seja mantida a espinha dorsal do Botafogo. Um volante pegador e um volante com mais saída de bola, com mais saída de jogo, né? Então, segundo o GE, o Botafogo treinou com essa dupla de volantes, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. E aí, a gente também nas lives, teve até um inscrito aqui no canal, que ele falou na última live que ele acharia de bom tom manter o time que vem jogando bem, o Matheus Ponte e o Marçal entrando na lateral esquerda, o Matheus Ponte na direita e o Marçal na esquerda, e depois no segundo tempo, dependendo de como estivesse o jogo, você pensava em Alex Telles e Vitinho, né, promovendo a estreia desses dois jogadores, né, de repente talvez até promovendo a estreia do Adrielson, tá? Mas acabou que o GE soltou que durante essa semana o Botafogo treinou realmente, nos últimos treinos já pronto, treinou com Alex Telles e Vitinho no time titular. Sendo assim, o Botafogo deve ir a campo com, agora eu anotei aqui, porque assim, como estava até fácil
eu não fiz nem roteiro, mas agora eu copiei aqui para poder falar com vocês para não ter erro. Vamos lá? Então, o Botafogo contra o Corinthians amanhã, sábado, às 9 horas da noite, deve ir a campo com John, Vitinho ou Matheus Ponte, tendência que seja realmente o Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles. Ao invés do Marçal, o Botafogo entraria com o Alex Telles na esquerda. O Marçal ainda é uma possibilidade, mas o Alex Telles, mesma coisa do Vitinho, é a tendência de que ele seja o lateral esquerdo titular. Já já eu vou explicar o motivo. Eu acho que eu e o Arthur Jorge temos um transmimento de pensação e a gente meio que sabe como um pensa, né, o futebol assim, né? E de repente, talvez essa explicação que eu traga para vocês faça algum sentido. No meio de campo, o Botafogo vai de Danilo Barbosa, Alan ainda é uma possibilidade, mas eu acho que o Arthur Jorge vai de Danilo Barbosa, Marlon Freitas como segundo volante, e aí sim o nosso trio de meias ofensivos. Thiago Almada, Luiz Henrique e Savarino. O Thiago Almada e o Savarino sempre fazendo aquela troca que eu falei com vocês que eles sempre fazem, e eu gosto dessa troca, porque o Savarino sabe jogar por dentro, o Almada também sabe jogar por dentro, então os dois ficam fazendo esse revezamento, o que deixa o adversário muito preocupado de saber onde cada um vai estar, então o Botafogo tem muitas jogadas ali pelo meio de campo, porque esses dois fazem a troca. O Luiz Henrique, ele é muito mais na direita, é o cara da velocidade, é o cara do drible, é o cara do terço final mesmo, então não muda muito a perspectiva de jogo do Botafogo pela direita. E aí, Igor Jesus. É basicamente o time que o Botafogo tem de melhor, com as trocas aí possivelmente do Matheus Ponte pelo Vitinho e do Marçal, que seria o substituto do Cuiabano machucado, mas dessa vez com a chegada do Alex Telles, o Botafogo deve ir com essa formação em campo. E por que eu falo que o Alex Telles não é uma má ideia? Porque pela forma que o Arthur Jorge gosta de jogar, com os laterais muito espetados, não faria sentido, jogando em casa, procurando a vitória, você não espetar os laterais e colocar o Marçal, que é um lateral de mais contenção. Ele jogou muito bem contra o Fortaleza quando entrou em campo, fazendo aquele papel do lateral espetado, tá? Mas ele não é o cara que faz esse espeto o tempo inteiro ofensivamente. E talvez ele nem tenha já porte físico, preparo físico para fazer essa chegada em mais profundidade pela linha de fundo do adversário. O Alex Telles, durante toda a carreira, ele se notabilizou por ser exatamente um cara que faz em velocidade a fase ofensiva e também faz em velocidade a fase defensiva. Da mesma velocidade que ele vai, ele consegue voltar. E eu acho que ele tá com mais preparo físico, é mais novo que o Marçal. Então eu acho que com esse preparo físico, o Arthur Jorge deve ter pensado, cara, eu vou continuar jogando com o meu lateral espetado, sem precisar preservar tanto como eu preservaria o Marçal, e o Alex Telles, se ele estiver bem fisicamente, ele consegue fazer as duas fases, tanto a defensiva quanto a ofensiva, com qualidade. Talvez seja isso que o Arthur Jorge tenha pensado. Não sei o que ele de repente pensou com o Vitinho, mas vamos lá, trazendo uma solução aí com o Vitinho. Quem viu o vídeo aqui no canal, se não viu, assista, vai estar passando nas telas finais aqui. Aqui no card, eu já coloquei inclusive aqui o último vídeo, o vídeo contando a história do estádio Newton Santos em Palmas, no Tocantins. Quem não assistiu, assista, ficou bem legal lá a matéria que eu soltei lá pra vocês, tá? Mas enfim, nas telas finais eu vou soltar aqui também como o Vitinho joga e como o Alex Telles joga. Se você ainda não viu, eu vou deixar esses dois nas telas finais, fiquem de olho, que aí vocês já até aproveitam e maratonam o canal Memória Alvinegra. E não esquece, deixa o like aqui nesse vídeo, já deixa o seu comentário, que eu quero saber se você concorda comigo ou discorda comigo, tá bom? Quero saber tudo aí de vocês, tá bom? Mas a questão do Vitinho, quando eu soltei o vídeo de como joga o Vitinho, como pode ajudar o Botafogo, né? Eu falei que ele na Premier League e também na Championship, que é a segunda divisão, ele passou a ser aquele lateral quase um ponta. Ele sabe fazer essa função de ponta, tá? Então eu acho que o Vitinho vai fazer muito essa negociata de jogada com o Luiz Henrique,
tá? Uma hora que o Luiz Henrique, de repente, ir por dentro, talvez o Vitinho... Olha isso! Uma hora que o Luiz Henrique for por dentro e todo mundo já espera a finalização do Luiz Henrique, de repente o Luiz Henrique não finaliza porque o Vitinho passou aqui. E aí, de repente, o Vitinho, dando esse apoio, ele tem uma liberdade para conseguir até um cruzamento ou uma finalização. Então, pode ser por aí que passa a estratégia de como vencer o Corinthians, que vai colocar 2, 3, 4 ônibus na frente da área, buscando uma bola. Não acredito que o Corinthians vai querer propor o jogo, o Corinthians vai se resguardar e vai jogar por uma bola, tá? Então seria interessante o Botafogo, de repente, fazer um gol cedo, logo de cara contra o Corinthians, para evitar qualquer tipo de problema, mas pode ser uma saída. A espetada do Alex Telles para pegar a defesa do Corinthians muito agrupada e com uma avenida pela lateral esquerda, ou então você também tem o Vitinho, que quando o Luiz Henrique fizer a jogada por dentro, ele faz a passagem pela lateral e pode servir de opção para o Luiz Henrique. Eu não tenho campinho aqui, mas eu acho que vocês conseguiram entender bem o que eu estava falando. O Luiz Henrique, ele joga aqui, normalmente ele puxa pra cá, quando ele não puxa pra linha de fundo, né? Se ele puxa pra linha de fundo, o Vitinho fica. Mas se ele puxa pra cá, o Vitinho pode ser o jogador que vem por aqui, e aí o Luiz Henrique ele vai ter duas opções. 3, na verdade, né? Porque ele pode tocar pro companheiro mais próximo, ele pode finalizar a jogada no gol, ou ele pode simplesmente passar pro Vitinho. Mais ou menos isso. Acho que vocês conseguiram entender bem, sem campinho aqui. Acho que é isso que passa pela cabeça do Arthur Jorge. E eu acho que é exatamente por aí que o Botafogo pode encontrar um caminho para a vitória. Talvez não seja um jogo para Almada ou Savarino jogando por dentro. Talvez seja um jogo para o Botafogo procurar mais as jogadas pelos flancos do campo, por conta disso que eu acabei de falar. O Corinthians deve jogar muito entrincheirado e você, quando precisa passar pelas trincheiras, você vai encontrar problemas. Então é melhor você sempre abrir o jogo, como o Botafogo adora fazer, né? O Botafogo vira e mexe, ele abre o jogo e consegue abrir um clarão na defesa do adversário. Que tudo dê certo contra o Corinthians, que o Botafogo consiga o seu resultado, manter a sua liderança. Agora, depois dessa derrota do Fortaleza contra o Internacional, não tem mais asterístico na nossa liderança. Somos líderes por direito, somos líderes por pontos conquistados. Para com esse negócio de, o líder por ponto perdido. Dane-se, não existe mais isso. O Botafogo é o líder e depende só de si para ser campeão brasileiro. Faltam 13 jogos, gente. Faltam 13 jogos. Faltam 13 jogos, é só a gente jogar com sabedoria, que o Alex Telles e o Vitinho estreiem muito bem, se eles forem estrear de fato, começando jogando, que eles consigam fazer uma grande partida e que o Botafogo consiga vencer a equipe do Corinthians. Comenta aqui embaixo qual placar que vocês acham que vai acontecer no jogo de amanhã, e amanhã a gente se vê meia hora antes do jogo na nossa live que a gente sempre faz no Instagram, tá bom? Meia hora antes do jogo, ali 8h20, 8h30, eu vou começar uma live com vocês lá no Instagram pra gente conversar mais sobre o jogo, com as notícias que já saíram nos outros canais, muito maiores do que esse aqui, entendeu? Então, depois que você vê como o Botafogo vai jogar no canal do TF, no canal do Brownie, no canal do Manel, do Fabiano Bandeira, do Fogão do Meu Coração, aí você vem aqui, você vai lá no Memória Alvinegra no Instagram e a gente conversa um pouco mais sobre tudo que o Botafogo tem a oferecer nesse jogo contra o Corinthians. Bom, acho que foi isso, né? Viu só, né? Eu acho que foi fácil falar um pouco de como vai ser o jogo, porque o Corinthians, nem gastei muito falando do Corinthians, porque a gente meio que sabe como o Corinthians vai jogar, como é o core do Ramon Dias, né? Mas vocês vão saber muito mais coisa. Amanhã tem o Dantas no canal do TF, fiquem de olho, porque o Dantas vai vir sempre com o esquema para vitória, tá bom? Bom, vídeo feito, vídeo entregue, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Tamo junto, gente!